programa comemorativo dos 80 anos da CLT. E hoje recebemos com muita honra a doutora Maria Isabel Cueva. Ela que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, atuou como advogada durante extenso lapso de tempo, por um grande período, e também com atuação emblemática junto ao Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, do qual foi procuradora. 80 anos da CLT, doutora Maria Isabel Cueva. E esse estatuto de equilíbrio das relações de trabalho, de tanta importância, então já começo perguntando: a Justiça do Trabalho está se distanciando da sua gênese, do seu DNA, que é a justiça social? Como a senhora vê essa história, essa trajetória da nossa Justiça do Trabalho e do seu diploma máximo, que é a nossa CLT? Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite. Para mim é muita honra, muito prazer estar aqui para discutir esse assunto tão importante, né? Então, já entrando nessa temática que é extremamente relevante, eu entendo que nós temos uma Justiça do Trabalho que falam, está congelada, está afastada, não tem mais a importância que tinha antes. Eu discordo dessa acepção, por quê? Porque é um estatuto que foi sendo redimensionado e foi sendo complementado por muitas outras legislações, e então eu entendo que é um estatuto dinâmico, certo? E nós temos que considerar, se falamos assim, a Justiça do Trabalho está afastada dos conflitos sociais, ela perdeu essa tônica de poder solucionar os conflitos, eu entendo também que não, porque nós temos um instrumental processual que veio de uma origem de uma relação menos complexa, então baseado na oralidade, baseado em uma série de princípios que são de um maior acesso, e num contexto em que as relações de trabalho, as relações sociais, elas foram ganhando uma complexidade. E, na verdade, o nosso aparato processual trabalhista também foi absorvendo outros instrumentos de proteção do consumidor, do idoso, da criança e adolescente. Foi absorvendo esse instrumental, então nós temos hoje uma multiplicidade de estatutos que foram absorvidos pela CLT e que trabalham em conjunto com a CLT para uma proteção e para um processo que se dinamiza cada vez mais. Então, eu entendo que a CLT, incorporando todos esses instrumentais de ordem processual e de ordem material, e também com uma questão da constitucionalização dos direitos trabalhistas, você tem um arcabouço protetivo que diz respeito e que dá conta dessa complexidade social, dos conflitos sociais, dentre eles o trabalhista, né? Então, eu acho que, claro, sempre tem que ser feito acerto. Em todos os momentos, em qualquer momento da história, nós temos que ir fazendo com que o direito acompanhe as relações sociais. E isso faz parte do jogo, né? Sem dúvida. E doutora Maria Isabel, nossos espectadores querem saber, tenho certeza disso, já conhecem a desembargadora Maria Isabel Cueva, muitos inclusive a procuradora do Trabalho, Maria Isabel Cueva, mas quem é a pessoa, doutora Maria Isabel Cueva, neste contexto da Justiça do Trabalho? Como foi a sua trajetória como advogada? Por que o direito do trabalho? Eu sempre tive muita sintonia com essa questão dos conflitos sociais, né? Meu pai foi advogado trabalhista, depois foi procurador, na época procurador do INSS,
Então, em casa, nós já tínhamos muito essa discussão. Então, para mim, foi natural abarcar o direito do trabalho, abarcar a questão do direito trabalhista, né? Eu atuei em sindicato, eu advoguei por 10 anos, atuei em sindicatos, né? Então isso também me fez ter uma visão da questão do conflito coletivo, né? Que muitas vezes a gente acaba se especializando e não tem a oportunidade de ver essa dinâmica dos conflitos coletivos. E isso foi muito enriquecedor para mim. E depois eu fui para o Ministério Público do Trabalho. Eu passei no concurso e já fiquei pouco tempo no direito individual e já fui para o direito coletivo. Então lá também, essa foi uma área que me despertou muito interesse pela dinamicidade, né? Pela dinamicidade, porque aí você tem, na verdade, uma visão não só judicial do que seja o dissídio coletivo, mas de toda uma gama de potencial que diz respeito aos acordos, à negociação coletiva, aos meios de pressão. Né? Então, isso foi algo que me motivou muito. Eu acho que é uma área muito importante do direito e que muitas vezes acaba sendo especializado ou acaba sendo menos exercida. Né? E isso diz respeito também a outros atores sociais e que hoje também, muitas vezes a gente sente falta dos sindicatos, de organizações da sociedade civil, porque aí você tem um diálogo social. E eu acho que esse campo é muito rico e que tem que ser empoderado, vamos dizer assim, né? Porque nós temos representações que são muito vivas, né? E que têm que ser valorizadas e têm que exercer seu papel. Sim. E outro aspecto que foi muito importante no Ministério Público, nessa questão de conflitos coletivos, e que também foi a área que eu atuei de forma mais preponderante, foi na questão de saúde do trabalhador, dos meios de proteção à saúde e evitar os acidentes de trabalho. Né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Acho que muitas vezes nós deixamos de dar a importância a isso, e isso reflete para todo mundo, seja para o trabalhador que perde muitas vezes o seu potencial de trabalho e que tem danos sociais, pessoais muito sérios, para a empresa que passa a ter um passivo trabalhista e um ônus que muitas vezes ela não consegue se desvencilhar, porque realmente é muito dramático, né? Pecuniariamente é muito extenso, né? E para a sociedade como um todo, né? Nós não temos nenhum tipo de vantagem em sermos campeões em acidentes do trabalho e doença profissional. Né? Então, acho que esse é um campo que merece muito estudo, muito trabalho, né? Sim. Então, assim, eu acho que essas áreas são áreas que dizem muito respeito a uma melhora de qualidade de vida de todos, né? E de um grande potencial nas relações, na dinâmica do trabalho negocial. Né? Então, a questão do potencial de negociação coletiva para a melhora do ambiente de trabalho é fundamental. Sim. Né? Então, esses aspectos me emocionam. Claro, claro. Né? E a senhora tocou num ponto nevrálgico aqui, que é a questão conciliatória de composição na Justiça do Trabalho, que, aliás, é precursora, não é? Nestes meios de conciliação e, inclusive, exemplo, tanto que o nosso CPC, a Justiça Comum, também se valeu desta experiência trabalhista para trazer para si acentuar, né, essa natureza de conciliação. Mas eu pergunto, nós vemos muitas vezes a Justiça do Trabalho chancelando algumas decisões no âmbito arbitral. E pergunto, então, nessa direção, isto é algo
que fragiliza a Justiça do Trabalho, que mostra a fragilidade da Justiça do Trabalho no que diz respeito à prática deste seu DNA, que é a conciliação. Por exemplo, nós vemos, quando se instaurou as audiências telepresenciais, que muito se falava, não, quando é audiência inicial, quando é conciliação, vamos fazer telepresencial e tal, como se fosse algo de só menos importância. Não obstante, saibamos que a conciliação, a nosso ver, ela é dos pontos mais fundamentais de uma audiência, de um litígio, de um processo. E é quando o juiz e o magistrado tem que se fazer mais presente e mais próximo das partes e dos seus patronos. E sendo, inclusive, podendo ser exercida essa conciliação em qualquer fase processual. Mas não é o que muitas vezes nós vemos nas reclamatórias. O que houve, o que se modificou ao longo dos tempos em relação à natureza conciliatória da Justiça do Trabalho? Eu acho que sempre houve uma busca dessa aproximação pessoal entre o magistrado e os conflitantes na justiça do trabalho e nas relações de trabalho. Em relação a essa complexidade que passou a ganhar o conflito social e o conflito trabalhista, eu acho que houve um problema sério da questão da multiplicação dos processos, ou seja, nós não temos uma forma coletiva, preventiva de solução desses conflitos, ou seja, muitos desses conflitos acabam se multiplicando em várias ações trabalhistas, cuja dinâmica acaba sendo não valorização dessa oportunidade da conciliação judicial no processo individual, certo? Por uma questão de formação de magistrados e advogados, certo? Por questão desse aspecto de litigiosidade que é colocada na Justiça do Trabalho, mas nós temos, assim, por exemplo, a implementação dos sejusques é uma busca de ampliar, não diminuir ou tirar função do juiz na sua jurisdição individual, né, do processo individual, mas de ampliar as possibilidades de conciliação. Então, os sejusques em segundo grau, então, quer dizer, para oportunizar justamente que essa conciliação possa ser feita em qualquer fase do processo. E agora também com a conciliação pré-processual, né, que nós temos. E que tem que ser mais e que está sendo, na verdade, agora está sendo criada, né? E aí tem uma série de aspectos que têm que ser dimensionados, né? Assim, qual é o campo de atuação que não vai tolher direitos ou que vai poder precarizar, né? Quer dizer, qual é o campo de atuação que vai ser essa conciliação pré-processual, que tem uma tônica coletiva, que tem uma tônica preventiva, né? E, ao mesmo tempo, como é que ela vai conviver com já todo um arcabouço que há de tentativa conciliatória nos dissídios coletivos, né? Que são feitos no âmbito da SDC, que é a seção de dissídios coletivos. Toda essa conformação está sendo feita, está sendo criada, está sendo implementada, né? Então, a busca existe, né? Esse caminho está sendo traçado. Todos nós, né, operadores do direito, é que vamos dizer qual vai ser a delineação disso, né? Quais serão os limites disso. E eu acho isso muito rico. Muito rico, sem dúvida. Né? Muito rico. Outra questão é assim, a própria atuação direta dos conflitantes, né, por suas representações coletivas, e também o papel do Ministério Público do Trabalho, né, nessa atuação em busca de uma qualidade nas relações de trabalho, uma melhora da qualidade das relações de trabalho. Acho que são muitos aspectos
E talvez agora também com a fiscalização trabalhista, que agora retoma, né? Esperamos que retome com força, né? Sem dúvida. As Aliás, é um ponto importante, essa questão das fiscalizações trabalhistas. Nesse novo momento, né, que se fala do trabalho telepresencial, em que os trabalhadores se isolam nas suas casas para fazer esse trabalho de forma remota, né? Ou seja, há essa dissociação do exercício do trabalho com a convivência, não é, de todos no mesmo ambiente, o que dificulta até as greves, não é verdade? Já uma vez que os trabalhadores não se conversam, então eles também, sob esse aspecto coletivo, há uma fragilização. Mas a considerar esse trabalho telepresencial, tanto do ponto de vista do direito coletivo e também do ponto de vista da fiscalização do trabalho, já que esta fica prejudicada quando ela se dá de forma remota e mais dissipada. Como que a senhora vê esse momento em relação a essas questões? Fiscalização do trabalho, direito coletivo e até mesmo os acidentes de trabalho que acontecem e as doenças ocupacionais, né, que equivalem a acidente de trabalho, que acontecem nesses ambientes remotos. Esse é um aspecto bastante complicado, bastante complexo, porque já existia essa dificuldade da fiscalização trabalhista ter acesso ao trabalho remoto, tanto que uma das frentes do Ministério Público do Trabalho é essa questão do trabalho doméstico. Como é que nós temos, como é que nós conseguimos constatar e reprimir e realmente evitar que haja um trabalho contemporâneo doméstico próximo a uma situação de escravidão, né? Então é uma situação muito delicada, até porque você invade, você vai à casa da pessoa, né? Então isso é bastante difícil e pulveriza também, atomiza os locais onde você pode fazer essa abordagem, essa verificação. O que eu posso dizer é assim, do ponto de vista de direito coletivo, nós temos também o desenvolvimento das redes sociais. E eu acho que esse é um aspecto que a gente não tem como dissociar. Quer dizer, o trabalho que está sendo feito em casa, a coletivização, a relação, tudo isso está sendo feito por redes sociais. Uhum. E tanto no campo político, das eleições, como no campo... tem que haver essa regulamentação. E tem que haver esse uso para todos os fins, inclusive para a organização sindical e organização coletiva dos trabalhadores. Então, entendo das dificuldades, mas também entendo que há instrumentais para poder superar essas dificuldades. Certo? Sem dúvida. E desembargadora e professora, porque eu deixei de falar, mas é importante que se diga que a doutora Isabel é mestra e doutora em Direito do Trabalho pela nossa USP. Então, quer dizer, sob todos os pontos de vista, nós vemos assim um preparo bastante grande da nossa entrevistada, por parte da nossa entrevistada. E por isso eu pergunto, nós temos muitos estatutos protetivos, como, por exemplo, um que eu acho da maior relevância, e já foi citado aqui, o Código de Defesa do Consumidor, em que o poder econômico e o discernimento do consumidor não afasta a presunção de hipossuficiência e nem a presunção desse desequilíbrio nas relações entre o consumidor e as empresas. Então, se o Silvio Santos compra uma televisão que está com defeito, ele ainda assim, ainda que seja o Silvio Santos,
ele tem uma presunção que lhe é favorável por conta deste diploma. Então eu pergunto, como que a senhora vê essa transformação do acesso do trabalhador ao poder judiciário trabalhista? Esses óbices, essas dificuldades que temos visto ensejados por uma transformação normativa. Eu acho que alguns óbices, que eu considero óbices, vamos dizer, caminhos que se colocam prévios ao exercício da jurisdição. Seja a comissão, ter que necessariamente passar por comissão de conciliação prévia, seja uma custas processuais, eu entendo que o acesso tem que ser direto, até porque isso é constitucional, certo? O acesso ao judiciário tem que ser direto. Entendo que pode-se até colocar condicionantes que não sejam óbices ao exercício imediato da justiça, do seu direito de ação, certo? E vejo também que tem sido desbastado, pelo menos no geral, o Supremo tem declarado que essa questão das custas não pode obstar o exercício da ação. Então, isso é um pressuposto. E acho que a jurisprudência também tem caminhado nessa linha do exercício do direito. E assim, se é suficiente, não sei. Eu acho que tem uma série de outras questões, como o exercício coletivo do direito de ação com o exercício individual do direito de ação, que tem que ser compatibilizados, né? Isso muitas vezes eu acho que não há essa compreensão, né, pelo judiciário. E eu acho que tem que ser amplo, eu acho que esse direito tem que ser amplo. Sem dúvida. Pergunto ainda, a senhora reportou aqui uma questão muito importante, que são os acidentes de trabalho. E o nosso país, ele é campeão mundial de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, algo que nos envergonha a todos. Vimos que após o que se convencionou intitular de reforma trabalhista, houve inclusive um aumento significativo dos acidentes de trabalho e o que desencadeou, obviamente, um maior ônus para a Previdência Social, porque esta é a cadeia, não é verdade? E por parte do Judiciário Trabalhista, que recebe essas demandas e essas questões, por muitas vezes, e isso é aqui uma colocação minha, individual, como professora e advogada, nós vemos que as indenizações por danos morais advindos de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho graves, elas são diminutas, o que também, a meu ver, não inibe a atuação da empresa no que diz respeito a esses índices e nem as questões preventivas e tudo mais. Parece alguma inibição do nosso judiciário quanto à quantificação, a mensurar esses valores, essas indenizações por morte, por acidentes, por doenças, por perda de um dos sentidos, uma perda de audição, por exemplo, que se fixa em R$5.000. Qual o raio-x desse quadro, doutora? A meu ver, nós temos a Justiça do Trabalho não aparelhada para trabalhar com a questão da prevenção do acidente. Na verdade, ela está aparelhada a ter uma visão de monetização do acidente. Então, nenhuma indenização será suficiente para reparar a perda de um braço, a perda de um sentido, a perda de uma pessoa. A meu ver, essa questão da quantificação
não repõe, não se repõe uma vida. Né? Mas ela inibe? Ela inibe. Se você tem uma indenização que fará com que seja mais barato, mais compensatório, sem pensar em todos os aspectos morais, humanitários, mas só pensando na questão de valores. Se você vai gastar menos para prevenir do que fazer várias indenizações e que compensar fazer as várias indenizações, você não vai ter uma ação inibitória que justamente é o objetivo da Justiça do Trabalho. É inibir uma conduta que não é desejável, certo? E na área de acidente, então, de saúde do trabalhador, isso é muito mais sensível e muito mais urgente. E acho que assim, a Justiça do Trabalho elabora muito bem com a questão das indenizações. Ou seja, há parâmetros, a questão da reforma que veio tentar quantificar, não pelo bem de vida lesionado, mas pelo parâmetro salarial, que não é condizente com uma reparação, né? Mas também, ao mesmo tempo, que tem muita dificuldade com as combinações, com mandar inibir uma determinada ação ou mandar fazer determinada ação que seja protetiva da saúde do trabalhador. Certo? Então, nós temos essa dificuldade de combinatórias, né? E eu acho que isso tem que ser superado. Né? E nós temos muito pouco também essa prática de ações nesse sentido. Ações que venham a pedir uma ação de limitação de uma conduta inadequada. Né? E isso eu senti muito no Ministério Público, porque você tinha uma ação, muitas vezes, que o objetivo era que se protegessem aquelas máquinas, que aquelas máquinas não tivessem mais aquele potencial lesivo. E era difícil ter essa prestação no judiciário. Eu tive uma situação, assim, que foi para uma audiência, o representante da empresa estava lá, eles também não sabiam muito bem o que fazer, tudo. E a juíza falou, bom, vamos ver qual seria a indenização nesse caso. E eu estava conseguindo administrativamente, paralelamente ao processo, fazer com que eles fossem protegendo as máquinas. Mas isso era uma coisa que demorava um tempo. Então, eu já tinha conseguido diminuir o potencial lesivo daquelas máquinas que eram de chaveta, né? que tem um potencial lesivo muito forte. E ir estabelecendo outros padrões. Mas o processo não estava correndo naquela mesma dinâmica do que nós estávamos fazendo administrativamente. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, doutora, vamos fazer o seguinte, dá mais 30 dias no processo, suspende o processo, que a gente está conseguindo coisas lá, mas não dava para andar no ritmo do processo. Então, quer dizer, tem situações em que jurisdicionalizar, principalmente na área do meio ambiente, da proteção à saúde do trabalhador, não se acompanha. E acho que deveria haver esse tipo de prestação. Nós deveríamos pensar nesse tipo de prestação jurisdicional. Essa dinâmica da forma de solucionar o ambiente de trabalho. Então, isso é o que a gente tem que pensar muito bem. Então, até os advogados, até nas suas iniciais, também podem pleitear obrigações de fazer ou de deixar de fazer nesta direção também, para que façamos uma comunhão, podemos dizer assim, advocacia, Ministério Público, magistratura. O que a senhora acha? Não, aí o que nós temos um grande problema é que a Justiça do Trabalho, ela tem sido uma justiça pós-contrato. E aí, por isso o caráter indenizatório. Né? Nas ações coletivas, em que a busca é solucionar um ambiente que está ocorrendo, né? Não é mais dizer se foi insalubre, né? Um contrato que já acabou, para daí fazer perícia anterior, quer dizer, você vai fazer perícia numa situação que já pode não estar mais existindo. Né? Eu acho que tem que haver essa habilitação da justiça, do jurisdicional, né? Para essa situação
presente, não para a situação pretérita. E aí é um âmbito coletivo mesmo, porque dificilmente você vai ter um trabalhador que, durante o contrato de trabalho, vai fazer um pedido na constância da relação de trabalho. Então, essa também é uma situação que a gente tem que ver. Isso também de fato, é complicado, seria complicado, trabalhador. E ainda falando de trabalhador, mas agora nós vamos falar da pior forma de trabalho, no meu entender, que é o trabalho infantil. É um trabalho proibido, nós sabemos, mas também entendemos que a Justiça do Trabalho tem competência aí para reconhecer vínculos empregatícios daquele trabalhador infantil que, apesar de ter sido apenado com uma forma de trabalho proibido, também não pode deixar de ter reconhecido aquele período de labor para fins previdenciários, porque senão ele seria vitimizado uma segunda vez. Qual que é o seu entendimento em relação à atuação da Justiça do Trabalho em relação ao trabalho infantil e essas piores formas de trabalho, sendo que o Brasil, até nesse sentido, foi o primeiro a reconhecer o trabalho doméstico como um trabalho infantil proibido? Eu vejo que é esse caminho mesmo que a doutora apontou, quer dizer, não há como apenar o trabalhador duplamente, seja porque já teve o exercício do trabalho proibido e insalubre, muitas vezes, e sem condições que ele pudesse desenvolver toda a sua potencialidade que deve ser desenvolvida na infância, né? E não ter reconhecido o vínculo para todos os efeitos previdenciários e de vida mesmo, né? Eu acho que esse reconhecimento deve ser feito. Tem essa questão do trabalho proibido, que também nós temos muitas vezes essa discussão na questão do trabalho nos casos de prostituição, né, que também há essa discussão. Exato. Eu entendo que o vínculo tem que ser reconhecido, né? Já pegamos situações dessas, eu entendo que o vínculo tem que ser reconhecido, legitimado, não, mas admitido para fins previdenciários e para fins de indenização das relações de trabalho. Claro. Até como ocorre naquele contrato de aprendizagem, que na verdade ele é uma fraude, é mascarado, né? Para sublimar um trabalho efetivo, um trabalho. Eu acho que está no próprio caráter, está no próprio caráter protetivo do direito do trabalho. Né? Sem dúvida. Eu acho que aí não tem como abrir mão disso. E doutora, é uma honra tê-la aqui, porque a sua história diz muito. Então, nós temos a oportunidade de falar, de bater esse papo com alguém que já foi advogada por significativo período, que foi procuradora do Ministério do Trabalho, que hoje é desembargadora também já há bastante tempo do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é o maior de todo o país. Uma humanista, a gente sabe, que tem esse olhar, inclusive, para o trabalhador, para o direito coletivo. E por isso queríamos aprender um pouco consigo sobre o que diferencia essas diversas frentes de atuação da advocacia, do Ministério Público, o que foi mais emblemático, o que a senhora poderia acentuar em relação a essa trajetória, essa dinâmica, essa história? Eu acho que é até algo que nós estávamos no café conversando, que eu acho que seja qual for o papel em que a gente está atuando nessa frente da questão dos direitos trabalhistas, a gente tem sempre um papel muito importante, né? Então, seja representando o trabalhador, seja representando o empregador, eu acho que quando a gente tem uma visão de melhorar as condições de trabalho, seja no diálogo social,
seja nas questões ambientais, seja na questão humanística mesmo, de olhar para as pessoas e ver como é que a gente resolve isso, em vez de pensar, o que a gente tem que fazer para se defender, o que a gente tem que fazer para, né, para ver a minha parte. Mas a gente consegue ver o todo, né? Eu acho que todos têm como colaborar para que as relações sejam melhores. Né? Sem querer ser muito filosofal, mas eu acho que em síntese é isso. Né? Independente do papel que você esteja desempenhando, você sempre pode ver de uma forma a facilitar o diálogo social, a facilitar o reconhecimento do outro e a facilitar mesmo um desenvolvimento nas relações de trabalho. Né? Não sei, acho que seria isso. E, inicialmente, a senhora também colocou desse arcabouço jurídico, né? Desse nosso ordenamento jurídico mais amplo, que tem, obviamente, a CLT no seu cerne, no seu centro, mas que conversa, não é, com outros diplomas. Em relação a isso, a consideração das convenções internacionais subscritas pelo nosso país e que dizem respeito às relações de trabalho, a senhora acha que a nossa Justiça do Trabalho ela tem tido esse olhar maior também para a aplicação desses diplomas? E como funciona essa dinâmica atualmente? Eu acho que ainda e aí eu acho que é um desafio a todos, né? Ainda a gente se usa pouco desse instrumental e que é fundamental. Né? Eu acho que nós precisamos trazer para o dia a dia nosso esses parâmetros normativos internacionais e que dialogam também, né? E que são preponderantes, inclusive. E que né? tem status constitucional. Exatamente, tem status constitucional. Então, quer dizer, eles precisam ser colocados no nosso dia a dia, mais. Sem dúvida. Né? Agora, algo que a mim particularmente eu achei assim, um avanço importantíssimo, que é essa resolução do CNJ do julgamento sob perspectiva de gênero e que diz respeito, alcança tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Comum, quer dizer, os diversos ramos do direito. E eu queria muito ouvi-la, escutá-la, sobre o seu entendimento em relação à aplicação, que já está sendo aplicado, inclusive até pelo nosso TST temos tido decisões assim históricas, importantes, uma recente do nosso ministro Cláudio Brandão, que cita até a nossa ex-presidente da Mata 15, Patrícia Maeda. O que falar sobre a prática em relação a esse diploma? Eu acho que é um reconhecimento institucional de diferenças que há na nossa sociedade, né? Nós não podemos mais dizer que não há discriminação, que não há diferenças e preconceitos, seja de gênero, sociais, regionais, que agora também nós temos que, né? E isso tem que ser assumido pela sociedade. Né? Então, eu acho que a assunção dessa perspectiva de gênero nas decisões tem a ver com esse reconhecimento da sociedade, ainda mais numa sociedade que está em grandes conflitos e em grandes perspectivas de aumento de feminicídio, de aumento de intolerância, de muitos crimes de ódio, de intolerância. Quer dizer, não há como a sociedade não ver isso, não conversar sobre isso, não assumir que isso existe. Então, acho que é um reconhecimento institucional de diferenças que há na nossa sociedade. Né? E acho extremamente positivo, extremamente relevante.
porque não podemos mais fechar os olhos a esse tipo de situação que ocorre diuturnamente, certo? É verdade. Já caminhando para o final, mas não podemos deixar de fazer duas perguntas. Até porque foi falado aqui dos trabalhadores, daqueles que são mais vulneráveis e que são os primeiros que devem ter o olhar, né, da nossa Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e de toda a sociedade. Quando nós vemos, por exemplo, as nossas piores formas de trabalho infantil, que está na nossa lista TIP, fala, por exemplo, da comercialização de drogas, que isso então seria enquadrado numa das piores formas de trabalho infantil. Mas apesar disso, nós vemos que este menor ele acaba sendo enquadrado como menor infrator, e essa conduta é vista não como um trabalho infantil, mas como um ato infracional. Como podemos analisar esse quadro, transformar, quer dizer, o que é feito? Porque essa dualidade nos fale um pouco sobre essas questões. Eu acho que se a gente não tiver um olhar global sobre essa questão, e se nós não tivermos um planejamento global também, nós não vamos solucionar isso. Nós vamos encher as cadeias de quantas pessoas? Né? E nós vamos esperar que quantas pessoas sejam aliciadas para essa outra ordem. Porque é uma outra ordem. Até porque a maioria é de negros, sim, de pobres, sim. Né? Quer dizer... Porque vai ser realmente um segmento marginalizado, que já é marginalizado. Sem dúvida. Então, se a gente não olhar para isso, quer dizer, falar, Cracolândia, como é que a gente vai resolver a Cracolândia? Né? Se não tiver uma abordagem que vai ser multidisciplinar e que vai ser também preventiva e que não vai ser numa linha de limpeza, né? Não é numa linha higienista, não vai se resolver isso. A única coisa é ficar empurrando para um bairro, para o outro. Então, essas questões que são de uma marginalização extrema social, se a gente não se debruçar mesmo e pensar como que pode ser superado, ver outros exemplos, mas não só outros exemplos, a gente vai ter que criar a nossa solução. Né? Eu também pegando um exemplo, né? A questão do trabalho de criança no lixão. Isso foi uma situação que saía de um e ia para o outro. Teve que começar a ter uma atuação interinstitucional e de representantes da sociedade para olhar esse fenômeno e como é que isso vai ser solucionado. Né? Isso foi uma coisa extremamente importante também, isso foi uma experiência extremamente importante. Claro que não acabou, mas assim, que foi feito no âmbito do Ministério Público do Trabalho e que não foi um trabalho de um dia, foi uma atividade de anos, né? E que tem que continuar para outros segmentos. Como é que você vai ver a questão do trabalho clandestino, certo? Que tem aqui e que está também análogo ao trabalho escravo. Como é que nós vamos resolver essas feridas sociais tão graves? Não dá para ser assim de uma hora para outra, não dá para ser sem pensar em todos os contornos dessa situação. Então, eu dizer assim, qual é a solução? Eu não tenho, mas que essa visão de empurra para lá, interna, isso não é solução. Isso é remediação. De fato. Até porque hoje temos um quadro estranho, né? Que, por exemplo, em relação ao trabalho artístico, que a Justiça Comum... Dá alvará? Dá o alvará, e a Justiça Comum já deu alvarás, inclusive, para trabalho nos lixões. Então, a Justiça Comum concede alvará, mas quem fiscaliza é o Ministério Público do Trabalho, não o Ministério Público. E quem resolve
as questões advindas do descumprimento desse alvará é a Justiça do Trabalho. Então, tá algo, e ao mesmo tempo temos um PL já bastante avançado no Congresso que busca, né, proposto, né, por um lobby das emissoras de rádio e televisão, que busca a atuação dos menores sem nenhuma autorização judicial, nem da Justiça Comum, nem da Justiça do Trabalho, apenas uma autorização por parte de um dos genitores. E como é que é o nome dessa atriz, que foi atriz mirim, a Larissa Manoela. Ah, que bom. Né? Assim, eu não estou sabendo todos os contornos dessa discussão. Importante, né? Essa colocação. Mas me parece que houve alguma falta de senso de alguma parte, né? Que é uma pessoa que está capacitada para fazer cenas que a gente não sabe nem se são adequadas para aquela idade, mas ao mesmo tempo não está capacitada para gerir o seu próprio patrimônio, então tem que pedir dinheiro para a mãe para comprar pipoca. Quer dizer, quais são os parâmetros que a gente tem do que seja uma pessoa com discernimento, exato, né? E compreensão, e que também não afete a questão psicológica, porque também uma pressão sobre uma criança ou um adolescente que vai ter uma vida muito diferente, né? E como isso vai afetar, né, o futuro dele, né? Nós temos também exemplos trágicos, né? O ator do Pichote, Macaulay Culkin. Nós temos exemplos trágicos. Então, como é que nós vamos proteger? E aí eu estou falando de proteção mesmo. Como é que nós vamos proteger essa infância? Né? E outras coisas também. Como é que nós vamos proteger as infâncias de um exemplo desse? Porque acaba virando um parâmetro de desejo, né? O desejo é ser como. Exato. Né? E é isso que nós estamos querendo gerar na nossa sociedade. Para mim isso é muito importante. Né? Então, a proteção do próprio agente, da própria... E qual a repercussão que a gente está querendo, qual o exemplo que a gente está querendo dar para a sociedade do que é, né, mais adequado ou não. Né? Sim, é o nosso futuro, não, muito bem colocado. E já para finalizar, muito embora nós gostaríamos de continuar aqui, mas a doutora está aqui graciosamente na nossa Escola Superior de Advocacia, onde ela já esteve tantas vezes. E isso realmente, eu quero reiterar, é uma honra muito grande que a senhora compartilhe todo o seu aprendizado, a sua história conosco, com a advocacia no geral. E gostaria que falasse, então, sobre o que é a CLT na sua ótica, no seu enfoque, o que temos de melhor na CLT, que nós sabemos que, como o próprio nome diz, consolidação, né? Ela se originou da junção de todo um arcabouço legislativo existente na época, esparso, e que foi uniformizado com a nossa CLT e alterado e ajustado ao longo dos tempos. Então, ela é uma CLT, uma legislação atual, é bom que se diga. Quer dizer, o que dizer dessa jovem senhora de 80 anos, a nossa CLT? Essa jovem senhora de 80 anos, a CLT, é o nosso edifício, certo? Ela tem se repaginado, ela tem assumido outras conformações, mas ela ainda é o parâmetro de estatura das relações de trabalho, certo? Então, isso é extremamente importante. Quando falamos em outras formas de relação de trabalho e até a competência está sendo discutida, mas é quem deve decidir, mas ela continua sendo o arcabouço estruturante de proteção e de reconhecimento do direito do trabalho. Então, isso não pode ser negado, isso não pode ser desconsiderado, isso não pode ser diminuído, certo? E aí também o que eu gostaria de questionar é outras formas de trabalho. Então, como é que vai ser a proteção, a regulação
dessas outras formas de trabalho, né? Porque nós temos um arcabouço da CLT que dá o parâmetro de proteção, o parâmetro de regulação das relações no âmbito do vínculo subordinado. E qual é o parâmetro de proteção para outras relações de trabalho? Né? E aí eu vejo também sob o aspecto previdenciário e sob o aspecto do nosso futuro. Quer dizer, nós temos, sob o ponto de vista previdenciário, a perspectiva de futuro para os nossos atuais trabalhadores, Bem colocado. né? Quer dizer, ou nós vamos ter um exército de desprotegidos mais à frente, daqui a 20, 30, 40 anos. Então, a sociedade tem que saber como é que vai regular suas relações sociais. Né? Nós estamos na área trabalhista, mas não é só isso. Né? Então, isso exige uma reflexão maior. Isso exige uma reflexão, inclusive assim, eu trabalho sob plataforma. Quase tudo pode ser plataformizado atualmente. Como é que vai ser a regulação desse trabalho? Como é que vai ser a proteção dada nesse trabalho? Né? Então, isso me desafia muito a pensar, né? Porque diz respeito ao futuro da sociedade. Para mim é claramente isso. A sociedade que nós buscamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? De fato, quando se esvazia as relações com vínculo de emprego, isso acaba tendo um efeito muito impactante na nossa previdência social. Qual vai ser a CLT? Porque é a consolidação das relações de trabalho, né? Qual vai ser o estatuto que vai regulamentar essas relações? Se é que vai ser outro estatuto que não a CLT, certo? Acho que isso é importante. Muito obrigada, doutora Maria Isabel Cueva. Uma honra tê-la conosco, aprendi muito e nossos espectadores com certeza também. E já fica o convite para que esteja conosco em outras ocasiões. Realmente uma honra enorme. Muito obrigada. A honra é toda minha, eu quero agradecer. Né? O carinho é recíproco. E muito obrigada pela oportunidade de a gente poder fazer esse debate. Obrigada. Obrigada.